parte 2 da terceira temporada de Bridgerton tá dando o que falar. Até porque adaptações tendem a ser polêmicas e quando modificações são feitas, pode causar revolta aos fãs da obra original. E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Babi, apresentadora do Tela 8. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre essa polêmica envolvendo a terceira temporada de Bridgerton e, claro, vou dar a minha opinião do que eu achei dos novos episódios. Como sempre, o vídeo terá spoilers, então se você ainda não assistiu a terceira temporada de Bridgerton e também não quer spoilers do livro, deixa pra assistir esse vídeo depois, tá? Do contrário, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu serei transparente com vocês, porque eu não li os livros. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês foi o que eu li pela internet dos fãs que leram os livros. Já existe uma certa revolta pelos fãs dos livros desde a primeira temporada de Bridgerton, porque foram feitas modificações desde o início da série. E é aquela coisa, né? Adaptações dificilmente são fiéis à sua obra original. Inclusive, muitas delas funcionam mais como uma releitura do que como a adaptação. E lendo os comentários pela internet, eu soube que houve ali uma descaracterização de personagem na terceira temporada de Bridgerton. No livro, Francesca Bridgerton se casa com o John e depois de 2 anos de casados, o John morre e depois de um certo período, ela acaba se apaixonando novamente pelo primo do John, Michael ou Michael, e aí eles ficam juntos. Já na série, a Francesca se casa com o John e lá pro finalzinho do último episódio, o John apresenta a sua prima Micaela pra Francesca, e aí nós temos uma cena ali da Francesca meio balançada, meio sem palavras, sem saber o que falar. E eu confesso que como eu não li os livros, de primeiro momento eu fiquei um pouco confusa com essa cena, até pensei que talvez a Francesca poderia estar com ciúmes ou sentindo algum tipo de desconforto por causa da prima do marido. Mal sabia eu que Micaela vai abalar esse casamento, só que de outra forma. E a polêmica é em torno dessa mudança de personagem. Eu compreendo a revolta dos fãs que queriam que a história fosse contada assim como é nos livros, mas, ao mesmo tempo, é algo que não me afeta. Por quê? Eu não li os livros, então eu não tenho esse apego com a história original. E pra mim, esse é o ponto. Claramente, desde o início, a Netflix e todos os envolvidos não fizeram a série visando atingir somente os fãs dos livros. Com certeza, eles tinham o intuito de atingir um público muito mais amplo, assim como aconteceu. É justo com os fãs da história original? Talvez não, até porque talvez eu também ficaria bem revoltada se tivessem feito alguma mudança significativa em Harry Potter, por exemplo. Diretamente de Hogwarts, vingar de Leve Rola. Mas assim, o que me incomodou nessa cena, falando como uma pessoa que somente assistiu a série, foi o fato da Francesca olhar para outra pessoa quando o casamento dela acabou de acontecer. Não acho que isso combine com a personagem, porque a Francesca não me parece ser uma pessoa que teria olhos para outro alguém que não fosse o John. Me agradou até eles terem inserido essa narrativa de um amor calmo, sereno, sem grandes explosões e dramatizações, mas aí no fim eles cagam em cima disso e ainda mostram que a Violet tinha razão em não confiar nesse amor da Francesca e do John. Pra mim, não faz sentido a Francesca se apaixonar à primeira vista quando ela acabou de se casar com o John. Podiam ter esperado ele morrer pra inserir essa nova paixão pra ela. Aqui eu tô completamente do lado dos fãs dos livros. Tinha que ter esperado o John morrer pra inserir uma nova paixão pra Francesca, assim como na história original. E eu nem digo por ser uma mulher, eu estou dizendo inserir uma nova paixão, independente de ser mulher, de ser homem, porque como eu disse, eu, Bárbara, não tenho apego com a história original. Os fãs que leram os livros têm, então pra eles é outra história. Mas pra mim não tenho problema com isso. Só que me incomodou terem inserido assim, logo de cara. Violet duvidava, não tinha confiança nesse amor do John e da Francesca, e no fim ela tinha razão. E o Benedict, eu sei que também tem polêmicas aí envolvendo ele, parece que também fizeram modificações nesse personagem, mas né, não li os livros, eu tô igual a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Mas assim, talvez vocês fiquem um pouco revoltados comigo, porque o Benedict
é um personagem que ainda não me cativou tanto assim. Eu até gosto do relacionamento dele com a Eloise, mas fora isso, eu acho que vou precisar da temporada dele pra só então eu conseguir decidir o que eu acho do personagem. Gente, foi enfiado tanto pepino pra resolver nessa temporada que, como eu já esperava, algumas coisas foram mal concluídas. Antes de me decepcionar com a Francesca, olhando pra outra pessoa, quando acabou de se casar e se apaixonar pelo John, eu me frustrei com a Agatha e o irmão. Até faz sentido ela querer impedir ou atrapalhar a felicidade dele, porque ele fez isso com ela no passado, mas não sei. Parece que faltou um temperinho. Ele se resolve num passe de mágica. É como eu disse, colocaram tantos arcos a serem desenvolvidos nessa temporada que quando foi chegando pro final, eles tiveram que acelerar as coisas e acabaram entregando algumas conclusões meio sem sal. Inclusive, essa aceleração e amontoado de pepinos acabou atrapalhando também o Colin e a Pen, porque a gente teve poucas cenas românticas entre os dois e só conseguiram resolver as coisas entre eles bem pro finalzinho da temporada. Mas vamos às coisas que me agradaram. A Cressida é apresentada como uma personagem de caráter meio duvidoso desde a primeira temporada. Mas aqui nessa temporada, eles dão uma humanizada na personagem e aí a gente consegue visualizar melhor os motivos de ela ter esse caráter meio duvidoso. Afinal, ela é talvez a personagem que mais sofre com a pressão da alta sociedade, porque o pai dela também é meio cruel com ela e a mãe é completamente omissa. É claro que isso não justifica as atitudes da Cressida e eu até adorei que eles não fizeram aquele arco clichêzão de redenção de personagem. Eles humanizaram a personagem para que a gente pudesse compreender melhor as atitudes dela e eu até tive um pouquinho de compaixão pela Cressida, mas no fim das contas ela continuou sendo a mesma pessoa e teve ali o destino que lhe cabia. E por falar em humanização de personagem, que graça ver as Featherington se tratando com mais respeito e carinho e inclusive se unindo. Nós tivemos ali a Philippa e a Prudence se unindo para fazer uma festa, um baile e gente... o susto que eu levei, porque a Philippa diz que ela quer insetos com muitas patas. Eu tava horrorizada, eu pensei, meu Deus, o que essa louca vai colocar? Graças a Deus, eram só borboletas. E que lindo aquelas borboletas, né? Na verdade, bem simbólico, né? Porque representa ali toda a metamorfose da Pen nessa temporada. Também tivemos a união da Lady Featherington com a Pen, e pra mim é isso que diferencia elas dos Cowper. Lady Featherington pode até ter um desvio de caráter, mas ela jamais viraria as costas para as filhas. Ainda que um pouco dessa motivação seja por sede de status na alta sociedade, eu não tenho dúvidas de que se tudo desmoronasse, ela continuaria ao lado das filhas. Diferente dos Cowper, que simplesmente abandonaram a Cressida quando ela não atendeu às expectativas, digamos assim. Claro que eu sei que Lady Featherington não é perfeita, inclusive eu me irritei com ela várias vezes desde a primeira temporada, mas o fato é que tudo que ela faz é pelas filhas. Prova disso é que ela teve a chance de meter o pé, de fugir lá na segunda temporada com o primo Jack, mas ela não fez isso porque as filhas dela vêm em primeiro lugar. Ou seja, ela é uma boa mãe, mesmo com todos os defeitos e atitudes questionáveis. Inclusive, eu adorei a cena em que o Colin fala umas verdades na cara dela enquanto ele defende a Pen. E a Pen, gente... no fim das contas, o triunfo dela saiu melhor do que o esperado. Por que triunfar diante de apenas um homem quando você pode triunfar diante da rainha e de uma sociedade inteira? Que satisfatório ver a Pen se tornando uma mulher. Ver ela amadurecer, reconhecendo e assumindo o próprio valor, se revelar para a rainha e para a alta sociedade, perceber que ainda que ela amasse muito o Colin, não era justo ela abrir mão do trabalho da sua vida e ainda encontrar maneiras de fazer isso do jeito certo, perceber o verdadeiro poder que vinha com a Lady Whistledown e que, além disso, ela não precisava e não devia mais se esconder atrás de um pseudônimo. Ela realmente saiu das sombras e não foi só pelo Colin, foi por ela mesma. E essa é a melhor parte.
antes de amar e respeitar alguém, você tem que amar e respeitar a si mesmo. E que maravilhoso quando ela fala pra ele que ela não vai se opor se ele quiser anular, cancelar o casamento, mas que ela ama ele e aceita ele exatamente do jeito que ele é e que ela quer que ele faça o mesmo. Ame ela e aceite ela do jeito que ela é. Era isso que eu queria, uma Pen grandiosa, mas humilde. Mas também não vou mentir, que sabor ver ela dando dinheiro para salvar a mãe, fazendo a festa, o baile ali para as irmãs e deixando a mãe levar os créditos. E ainda aquilo que eu profetizei no vídeo passado, que é as irmãs dela terem meninas e a Pen ter tido o menino. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu comemorei na frente da televisão. É isso, gente. Eu ainda queria ter visto o Colin sofrendo mais pra reconquistar a Pen, mas o mais importante era ver a Pen finalmente florescer e sair das sombras, e isso foi feito. Então, tá de bom tamanho. Não foi uma temporada perfeita, não foi exatamente do jeito que eu imaginei, mas a evolução da Pen me cativou, então eu tô satisfeita. A gente teve também a reconciliação dela com a Heloise, então eu posso resumir essa temporada como imperfeita, mas satisfatória. Agora me conta o que você achou dessa nova temporada. Eu quero muito saber a sua opinião e te responder aqui nos comentários. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui. Ó, não se esquece de deixar aquele like aqui que me ajuda muito, muito mesmo. E já confere se você é inscrito. Se não for, se inscreve e ativa as notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!